Olá, meus queridos, estamos reunidos para meditar um pouco sobre o Evangelho de São João, no capítulo 20, o que corresponde à liturgia da solenidade de Pentecostes. Então, com essa solenidade, nós fechamos o tempo pascal. Essa é a última reflexão do tempo pascal deste ano A. Vamos colocar em contexto, porque a liturgia ela vai e vem, né? Então, hoje nós estamos 50 dias depois da ressurreição de Jesus. O Pentecostes, ou seja, a vinda do Espírito Santo, se dá 50 dias depois da ressurreição. Ou seja, houve a paixão do Senhor na sexta-feira santa, no sábado santo ele ficou no sepulcro e ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. De lá para cá, ele foi aparecendo por 40 dias aos seus apóstolos, os discípulos, as pessoas que acreditaram nele. E no domingo passado ele subiu aos céus, ele não mais apareceu para os seus discípulos, os discípulos ficaram sozinhos, ou pelo menos eles acharam que iam ficar sozinhos, ainda que Jesus tinha prometido que não. Então, eles estavam unidos em oração com Nossa Senhora, esperando a vinda do Espírito Santo sobre eles. Mas o evangelho que nós vamos refletir agora não trata desse momento, ainda que é o evangelho da solenidade de Pentecostes, ele não vai tratar do dia de Pentecostes, porque os evangelistas eles não falam de Pentecostes. Quem fala de Pentecostes é São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que corresponde a a segunda leitura da solenidade. Então vamos refletir sobre o Evangelho. Nós vamos voltar 50 dias, porque a leitura de hoje está no âmbito da ressurreição do Senhor. Então disse aqui o Evangelho: à tarde deste mesmo dia, ou seja, o dia da ressurreição do Senhor, o primeiro dia, foi o primeiro domingo, né? Estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos por medo dos judeus, então eles estavam em pânico. Jesus ele tinha sido preso, julgado e assassinado. Então eles achavam que isso mesmo também ia acontecer com eles. Mas Jesus apareceu e se colocou no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Então esse é o contexto no qual nós vamos meditar no dia de hoje. Então peço a vocês que leiam com carinho o texto. E depois, como sempre, nós vamos propor umas perguntas que nos vão ajudar a aprofundar um pouco mais no sentido desse texto. Boa leitura. Então nós estamos diante de uma cena que acontece no cenáculo, que é o mesmo lugar onde Jesus fez a sua última ceia, instituiu a Eucaristia e os consagrou como sacerdotes, deu as suas últimas palavras, nos deixou como presente o mandamento do amor e partiu. Os discípulos voltaram e se reuniram nesse mesmo lugar, e aí, desde então, estavam reunidos em oração e com muito medo. Quando Jesus entra e diz para eles: a paz esteja convosco. Jesus é a nossa paz, é a nossa tranquilidade, nossa serenidade. E então, a primeira pergunta que nós colocamos é: a que Jesus enviou os apóstolos? Por que eles precisavam do Espírito Santo? Porque logo depois, tendo dito isso, mostrou as mãos e os lados, os discípulos ficaram muito felizes, e aí ele disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então,
Dito isso, soprou sobre eles. Então, esse sopro é o sopro do Espírito Santo. A que foi enviado Jesus pelo Pai? Disse, como o Pai me enviou, também eu vos envio. A encarnação do Verbo de Deus estava prevista desde o início dos tempos. Deus tinha previsto vir ao mundo. Era o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ia se encarnar e ia estar entre nós, porque Jesus, ele já tinha um grande presente para dar-nos. Mas com o pecado, ele veio nos trazer, então, dois presentes. O primeiro era a remissão dos pecados, porque nós, a humanidade, não éramos capazes de superar o pecado. Ao contrário, o pecado corrompeu a nossa natureza de tal maneira que o mal nos estava destruindo. E nós estávamos a ponto de nos destruir uns aos outros. E Jesus, ele veio para nos salvar do pecado, nos salvar do demônio, nos salvar da morte, abrir novamente as portas do céu, dar-nos a possibilidade de entrarmos na eternidade. Esse era o primeiro presente, a redenção de Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição. Então, o Pai o enviou para isso, para nos salvar. Mas também Jesus tinha uma outra missão, né, que era para nos divinizar, dar-nos a oportunidade de sermos como Deus, ser filhos no Filho. E então Jesus disse, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu lhes envio. Nossos discípulos devem ter ficado assim, como assim? Nós somos só seres humanos. Você é o Filho de Deus. Você é capaz de fazer coisas extraordinárias, nós não. Nós, inclusive, estamos aqui morrendo de medo, trancados aqui nessa sala. Como que nós vamos sair pelo mundo enviados por você? Por mais que nós chamamos Jesus, isso para nós é impossível. Pois é, Jesus enviava os apóstolos a uma missão impossível. Ser como ele, ser outro ele, outro Jesus para o mundo. Cada bispo, cada sacerdote é um outro Jesus para o mundo. Mas também, por analogia, os batizados. Porque uma vez que nós somos batizados, o Espírito Santo está dentro de nós. Deus passa a morar dentro de nós como num templo. Então, nós também somos imagem de Deus para o mundo. Cada discípulo, cada batizado, cada cristão, sendo filho de Deus, é a imagem do Filho de Deus, ou pelo menos deveria ser a imagem do Filho de Deus para o mundo. O grande dom que Jesus nos veio trazer com a sua paixão, morte, ressurreição, salvação, era Deus volta a morar entre os homens. Deus já está entre nós outra vez, não estamos mais sozinhos. Deus está entre nós. Claro, tudo isso enquanto Jesus estava conosco. Mas depois Jesus subiu aos céus e ficaram os discípulos. Né? Então, como era possível que Jesus enviava os seus discípulos dizendo para eles, né, como o Pai me enviou, assim eu também vos envio? Já que eles estavam sozinhos? Não estavam sozinhos. Jesus envia o seu próprio Espírito. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. É Deus junto com o Pai e o Filho. É da mesma natureza que o Pai e que o Filho. Ele é parte da Santíssima Trindade. Ele é Deus. Esse é o Espírito Santo. E é o próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Jesus, que envia para estar conosco. Então, é a própria companhia de Jesus dentro do coração dos discípulos. E por isso, Jesus sopra sobre eles. Esse gesto de soprar é muito significativo, porque se nós voltamos na Sagrada Escritura, lá no livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 2, quando Deus cria Adão do barro, ele modela do barro, simbolizando de que nós somos dessa natureza, da mesma natureza que o resto
da natureza que ele já tinha criado, né? Então somos de barro, mas aí Deus sopra sobre Adão, e então Adão passa a ser um ser vivente. O sopro de Deus é a própria presença de Deus, porque a vida é Deus em nós. A vida é Deus em nós. É por isso que Jesus pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se nós estamos vivos, é porque Ele está em nós. Essa vida de Deus em nós foi muito maior, muito mais profunda depois da paixão, morte e ressurreição, porque então Jesus nos adotou como seus irmãos. O Pai nos adotou como seus filhos adotivos. Somos divinizados. Então, esse sopro de Jesus sobre nós é a presença do seu Espírito no coração dos discípulos. Ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos. Mas aí pode vir uma pergunta. Bom, a razão disso é porque os discípulos não seriam capazes de viver a missão sem o Espírito Santo. Eles jamais poderiam fazer o que o Jesus veio fazer enviado pelo Pai só com as forças humanas. Tinha que ter a força sobrenatural do Espírito Santo atuando neles. Então, aí está esse sopro de Jesus sobre os discípulos para que eles consigam realizar essa missão a qual eles foram chamados. E aí vem a segunda pergunta, né? Qual a relação entre o Espírito Santo e o perdão dos pecados concedido aos apóstolos? Porque em seguida o texto diz, né? Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoados os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, ele lhes dá o poder de perdoar os pecados. Pois é, só Deus pode perdoar os pecados, porque os pecados são uma ofensa contra Deus. Qualquer pecado sempre é uma ofensa contra Deus, independente da natureza do pecado. Porque Deus é o amor infinito que está presente em todas as coisas, também em nós. Então, se um pecado ofende ao outro, está ofendendo a Deus. Por exemplo, roubar, matar. Se um pecado ofende a nós mesmos, está ofendendo a Deus, porque Deus está em nós. Pode ser um pecado íntimo de pensamento, por exemplo, né? Então nós nos estamos fazendo mal a nós, estamos fazendo mal a Deus. Por quê? Porque Deus nos ama. Só Deus pode perdoar os pecados. E então ele concede esse dom aos discípulos, aos apóstolos, que são os primeiros bispos, que depois o transmitirão aos seguintes bispos, que também transmitirão isso aos sacerdotes. É por ordenação, através do sacramento da ordem, se transmite o poder de perdoar os pecados, que primeiramente Jesus deu aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que são os primeiros bispos. Mas quem perdoa os pecados é Deus. Quando o sacerdote perdoa, ele perdoa em nome de Deus. Ainda que ele pronuncia a fórmula em primeira pessoa. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que o sacerdote diz no momento da confissão, no momento que ele perdoa. Mas é que nesse momento ele está fazendo as vezes de Cristo. Quem está perdoando é Cristo, é Deus. O sacerdote é só o seu ministro, é o ministro do perdão. Então, se Jesus desse aos discípulos a missão de perdoar os pecados e não lhes desse o Espírito Santo, aquele perdão seria só um perdão humano. Diante de Deus, continuaríamos sendo pecadores. Mas ele concede o seu Espírito para dizer, agora, através dessa ordenação, você tem o sacramento, que é o poder de perdoar os pecados. Eu estou dentro de você, sacerdote, de você, bispo, para que o seu perdão seja o perdão de Deus. Então, quando o sacerdote perdoa, é Deus quem perdoa. E você está perdoado dos seus pecados estão
apagados, estão anulados, não tem mais efeito sobre você. Você já não tem mais a culpa deste pecado cometido, com tal de que você tenha se arrependido, pedido perdão e recebido esse perdão de Deus através do sacerdote ou do bispo. Essa é a relação entre o Espírito Santo e o perdão dos pecados concedido aos apóstolos. Essa aqui vem uma última pergunta que não está escrita aí, mas que nós podemos usá-la como corolário para poder entender todo esse mistério dos tempos entre a ressurreição do Senhor e o Pentecostes. Porque essa cena que nós acabamos de ler aconteceu no primeiro dia. Então, quando Jesus ressuscitou na tarde desse mesmo dia, ele já concedeu, já enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos, dizendo: como o Pai me enviou, eu também vos envio, e deu o poder de perdoar os pecados. Né? Mas aí vem duas perguntas. Né? Eles já não eram sacerdotes antes? Sim, eles eram. Desde a Quinta-feira Santa, Jesus os ordenou sacerdote, criando a Eucaristia. Então, ele também criava dentro deles, dos discípulos, dos apóstolos, o sacramento da ordem. Mas esse novo sopro do Espírito Santo quer dizer que o Espírito Santo pode vir sobre nós muitas vezes, com seus dons que chegam para missões específicas. Deus concede o dom da sua própria presença, que é o Espírito Santo, para missões específicas. Então, os apóstolos não receberam o Espírito Santo uma só vez. Eles foram recebendo ao longo da sua vida. E em momentos mais importantes, ele foi marcado por uma presença especial de Cristo ou das línguas de fogo. Né? Então, essa era a primeira pergunta. Eles já tinham recebido o Espírito Santo desde a Quinta-feira Santa, mas depois eles vão recebendo o Espírito Santo em diversos momentos da sua vida, segundo a missão que eles precisam cumprir. E isso mesmo acontece conosco. Nós recebemos o Espírito Santo segundo as missões que nós devemos cumprir. E segundo se eles já tinham recebido o Espírito Santo e foram enviados por Jesus como o Pai o enviou, né? Por que eles continuaram trancados lá no cenáculo por 50 dias? Pois é, porque o Pentecostes só se dá 50 dias depois, que é quando nós vemos que os discípulos saem cheios de energia para pregar mundo afora, né? E por que eles ficaram lá? Porque eles tinham recebido o Espírito Santo, mas esse Espírito Santo ainda não os tinha atiçado, impulsionado para que eles saíssem. Deus queria que eles se preparassem, e se prepararam em oração. Então o Espírito Santo atuou no seu coração para que eles interiorizassem tudo aquilo que estava acontecendo, unidos em oração com Nossa Senhora, nossa mãezinha do céu. E é só 50 dias depois, quando no Pentecostes vem esse Espírito Santo em forma de línguas de fogo, uma nova efusão do Espírito Santo, novos dons do Espírito Santo sobre os apóstolos, com uma nova missão. Agora, meus filhos, vocês vão sair pelo mundo e vão pregar o Evangelho a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o mandato missionário de Jesus para os seus discípulos naquela época e para nós, seus discípulos de hoje. E que Deus lhes abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!